Deus chama homens e mulheres simples para realizar coisas grandiosas. Amém? Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia aí. Em Juízes, capítulo de número 6. Também, amém? Glória a Deus. Nós estamos encerrando mais um ano, irmãos. Está bem próximo. Hoje é 15º dia do mês. Nós já estamos aí vencendo a primeira quinzena desse mês de dezembro, que é o último mês do ano. E final de ano é tempo de balanço, não é? É tempo de balanço. É a gente parar para refletir a respeito de como foi o nosso ano, o que nós conseguimos produzir. As empresas, elas fazem o seu balanço. E o balanço da empresa tem débito e crédito. No final, faz-se a apuração para ver se houve lucro ou prejuízo. Se ela produziu bem, normalmente ela tem lucro. Se ela não produziu bem, provavelmente vai ter prejuízo, e prejuízo não é coisa boa. Em nenhuma área o prejuízo é bom. Nenhuma área da nossa vida. Não é bom. Juízes 6, versículo 11 ao 16. Então, Juízes 6, do 11 ao 16. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abzerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas como se fosse um só homem. Amém? Podeis sentar. Aleluia. Israel passava por um momento bastante difícil, em que eles estavam dentro da sua terra, mas na sua própria terra eles estavam sendo escravizados. Tudo que eles produziam era saqueado, era roubado pelos midianitas, ao ponto da palavra de Deus dizer que eles empobreceram muito. Eram roubados, eram-lhes tirado o alimento, o mantimento, toda a sua produção, eles roubavam. E como Gideão sabia disso,
Gideão criou uma estratégia para bater o trigo no lagar, em um lugar inapropriado, em um lugar que não era o lugar dele malhar o trigo, porque o lagar era um lugar em que se pisava as uvas para fazer o vinho. Mas observe que esse homem simples, um homem que ele próprio reconheceu que a sua família era a mais pobre de Manassés e ele o menor da sua família. Ainda assim, esse homem, ele não se entrega à condição em que seu país estava vivendo. Saqueado, roubado, mas ele não se sujeitou ao momento em que eles passavam. Ele cria uma estratégia para poder guardar o seu alimento, para que o seu alimento não fosse roubado. E Deus vai, envia o anjo até Gideão. Gideão recebe o anjo e começa a ter um diálogo, a ter uma conversa. E o Senhor diz: olha, o Senhor é contigo, ó homem valoroso. Irmãos, no momento da adversidade, no momento da dificuldade, no momento da escassez, no momento da adversidade, é difícil nós enxergarmos uma possibilidade de vitória. Se os nossos olhos não estiverem colocados em Deus, provavelmente eles estarão colocados no problema. Nós não conseguiremos ver solução, nós não conseguiremos ver o nosso problema resolvido. Mas observe que em meio a essa confusão que Israel passava, Gideão teve uma estratégia, vai para o lugar, vai trabalhar, não cruza os braços, não fica prostrado, não se rende à situação, trabalha, porque ele, no seu coração, tinha um sentimento e um desejo de sair daquela situação. Ele não queria continuar daquela forma, senão ele tinha jogado a toalha. E Deus vai até ele, e ele começa a falar com o Senhor: como pode o Senhor ser conosco? Se tudo isso nos sobreveio, nós estamos passando toda essa situação, e o Senhor diz que é conosco. Quantas vezes nós nos vemos assim? Nós olhamos para a nossa situação e achamos que Deus nos abandonou, achamos que Deus não está mais conosco, porque a situação nos aflige, nos abate, nos cerca, não achamos solução, não vemos uma porta de saída, e então nos abatemos, e nos esquecemos até das coisas que Deus já fez na nossa vida. Achamos: não, Deus não é mais comigo. Jesus, ele fez uma promessa tão poderosa: eis que estarei convosco todos os dias. E às vezes nós olhamos para a nossa condição e nos achamos os mais miseráveis dos homens, pecadores, falhos, e achamos: eu nessa condição, Deus vai ser comigo como? Mas Deus não nos vê como a gente vê. A palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos destruídos, e ela se renova a cada manhã. Então esse Deus que prometeu, ele cumpre.
E Ele vai nos dar a direção e o caminho para a gente sair do problema e para a gente sair da nossa condição humana pecaminosa, má. Ele vai dando os instrumentos para que a gente possa ser sarado, ser curado, ser liberto, ser transformado, porque Ele tem um projeto em nossa vida e Ele não desiste de nós. Ele não desiste. Gideão, olha para a sua condição. Como o Senhor vai me usar para resolver uma situação dessa, se a minha família é a mais pobre que existe nessa terra? Como? E eu sou o menor da minha casa. E eu gosto de brincar porque tem crente que diz assim, eu sou o caco dos cacos. Tem gente que acha que é a pessoa mais miserável da terra. E é uma visão errada. É uma visão, nós somos tão valorosos para o Senhor, que Ele pagou um alto preço pela nossa vida. Preço de sangue. Preço de sangue. Gideão se vê daquela forma, e Deus diz assim para ele: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas como se fosse um só homem. Toda essa multidão você vai ferir como se fosse um só homem. Mas no decorrer desse texto, depois você medita em casa, você vai ver que ainda assim Gideão cocheia. Ele quer uma prova viva de que Deus estava com ele. E ele pede, a primeira, coloca lá um novelo de lã lá fora. E diz, olha, se esse novelo, a terra estiver molhada e ele ficar seco, então o Senhor estará comigo. No outro dia ele disse, não, vou colocar lá, se só o novelo estiver molhado e a terra seca, então... E ele vai fazendo provas, por causa da sua insegurança, porque ele estava olhando para a sua condição humana. Ele ainda não tinha entendido que ele só era o canal, ele foi escolhido, mas quem ia fazer a obra era o Senhor, quem ia para a batalha era o Senhor. Irmão, existe uma coisa que eu ouço as pessoas falarem, eu não gosto. Eu não gosto. Porque às vezes o que nós falamos só é uma desculpa para justificar a nossa inércia. A pessoa, você fala uma situação, e eu vou dar exemplo aqui, de uma vez que eu pedi sangue para uma pessoa, aí a pessoa, não, eu vou orar. Eu disse, sim, irmão, ela precisa de sangue, não é só de oração. Oração em primeiro lugar em tudo, orai sem cessar, o tempo todo nós temos que orar, tudo que você fazer, ore primeiro. Mas não adianta dar desculpa, eu vou orar, como se você não tivesse responsabilidade nenhuma sobre aquela situação. E a maioria das pessoas falam isso, e às vezes nem lembra de orar, nem ora, é só uma desculpa. Olha, se só a oração resolvesse, e eu não estou desmotivando você a não orar, não, ore mais ainda. Mas a fé sem obra, ela é morta. Se só a oração resolvesse, Jesus não tinha ido para a cruz, tinha ficado só no Getsemane. Que lá ele orou até suar sangue, até transpirar sangue, mas ele não ficou só ali não, ali ele precisava vencer uma batalha, mas depois ele precisava enfrentar a cruz, a ação. Gideão começa a fazer as provas todas dele ali, e Deus, eu sou contigo, eu vou vencer essa batalha através de você. Então eu quero dizer para você que Deus escolhe pessoas simples, às vezes pessoas desacreditadas, pessoas que ninguém valoriza,
pessoas que às vezes são até desprezadas, mas Deus olha e diz assim: esse é meu escolhido, é minha escolhida, esse é um vaso precioso que eu vou levantar e vou usar com poder e autoridade. Foi o que aconteceu com Saulo de Tarso, depois Paulo. Paulo tem um encontro com o Senhor, e ele vai, seguindo a orientação do Senhor, para Damasco, e chegando lá, Deus fala com Ananias que vá até Paulo. Ele fala: Senhor, esse homem, eu tenho ouvido falar sobre ele, esse homem veio com cartas para cá para destruir com a gente. Aí Deus diz assim: mas, olha, vá, porque ele é para mim um vaso escolhido. E Paulo era um sujeito mau, mandava matar os cristãos, mas Deus viu em Paulo um grande potencial, e ele transformou-o em um apóstolo, e esse homem escreveu 60% do Novo Testamento. Então não fique olhando para a sua condição, não fique olhando: porque eu não estudei, porque eu não fiz, não aconteci, eu nasci lá no interiorzinho, no meio do mato, né? Tantas coisas que a gente pode pensar e falar. Não importa, você é um vaso escolhido por Deus. Eu lembro de uma irmã de Petrópolis, no Rio de Janeiro, que ela lia muito mal, e já era uma senhora, e ela chega para o pastor dela e diz assim: ei pastor, vou fazer a obra na África. E o pastor deu risada. A irmã pirou. Ele que conta que ele fazia deboche. Senhora, não estudou nada, não tem cultura, fazer obra na África como? Passado um dia ela disse: pastor, eu vou para a África e Deus me mostrou até a bandeira do país. Foi, minha irmã? Foi. Como é o nome do país, minha irmã? Ela disse. Aí ele foi numa papelaria, comprou as bandeiras em papel, tudo da África, cortou, tirou o nome e botou lá. Minha irmã, Deus falou com você? Que bandeira foi essa? Aí ela disse: foi essa aqui, pastor. Aí mostrou. Uai. Passados uns dias, eles vão para uma vigília. Então, numa vigília, ele está lá com elas, lá com a equipe dele, as ovelhas, e chega uma irmã em profecia, e vai para essa irmã, e diz: olha mulher, eu digo para você que eu vou te levar para a África. Aí ele disse: uai. Só que aquela irmã não olhava para a condição dela, ela estava olhando para a promessa que Deus havia feito, que Deus era capaz de usá-la na condição que ela estava, e levar para onde Ele queria, porque Ele é Senhor de tudo e de todos. Não importa se você fala nós foi, nós vai, importa que você obedeça à voz do Espírito, que você se abra para que o Espírito de Deus te use. Não olhe para a tua condição, para o teu grau de escolaridade, olhe para o Senhor e o obedeça. Obedeça a Deus, e acabou. O importante é ouvir a voz do Espírito e se sujeitar a essa voz, e se humilhar diante de Deus e se abrir para que Ele possa usar. O que acontece? O país que essa irmã fala estava em guerra civil, não podia se entrar lá, não podia se entrar. Passado um tempo, havia um pastor no país vizinho, precisou de uma pessoa lá para ajudá-lo. Quem foi convidada? A irmã. Ajudá-la na casa dele. Ajudar na casa dele. E ela foi, essa irmã foi para a África, mas ainda não foi para o país que Deus falou. Aí foi para lá, passou mais um tempo, poucos meses, acabou a guerra civil. E aí fizeram uma grande cruzada evangelista no país.
E o pastor dela foi convidado e ela foi junto. Quando chegou lá, ela era uma mulher de oração. Convidaram essa irmã para fazer a oração de abertura do congresso. Tinha um pregador lá, e esse pregador pregava em inglês. Esse país fala português, português de Portugal. E a irmã pegou o microfone e começou a orar e pregou 1 hora em inglês. Acredita se quiser, porque isso é fato, registrado, não é coisa de balela não. E o pastor dela ficou. A obra que essa irmã fez lá é registrada em livros, foi coisa grandiosa. Uma mulher semi-analfabeta. Mas qual é a diferença? Se abriu para o Espírito. Ela acreditou, ela creu na promessa que Deus fez. Eu vou te levar, mulher, e vou te usar na África. E Deus mostrava para ela o que ia fazer. Agora nós ficamos olhando para baixo, como se fôssemos galinha. Irmão, nós somos águias. Nós temos que entender que nós somos chamados para voar nos lugares altos. Nós temos que sair da prostração, da mesmice, do comodismo. Irmãos, pensam, eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui, vou confessar algo que tem me entristecido. Eu tenho falado nessa igreja aqui. Irmãos, olhe para o Brasil. Irmãos, o Brasil está à beira de uma guerra civil. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Vou dizer uma coisa para vocês. Vai morrer muita gente por esse dia no Brasil. Aí, está repreendido. Você não sabe nem o que você está falando. Todo dia eu estou falando aqui. E eu não vejo uma manifestação. Ninguém, pastor, o senhor está sabendo do quê? Pastor, ó, que você quer, vamos orar. Pastor, não vejo ninguém se manifestar. Não vejo. Ou nós somos muito infantis, ou muito omissos. Muito omissos. E a gente fica assim, ó. Você já pensou se Gideão ficasse assim? Prostrado com a situação que estava acontecendo? Ou a gente não está preocupado com o Brasil? Ou nós somos anjos que ninguém vai nos tocar? Eles já anunciaram o que vão fazer com a igreja. Estão anunciando aí abertamente, só não vê quem não quer. Ah, mas não vai vir para cá não. Não? Espera que vocês vão ver. Não vamos orar muito não vamos buscar Deus não, jejuar e se consagrar para vencer essa batalha. É sério. É muito sério. Gideão, ele começa a entender, Deus coloca Gideão num processo para ele entender que quando Deus chama uma pessoa, Ele capacita. Quando Deus chama uma pessoa, Ele unge, Ele dá autoridade, Ele dá ousadia. Eu vou contar uma coisa que aconteceu ontem. Eu fui buscar uns colegas de trabalho, 2 colegas lá na Pituba. Quando nós estávamos voltando pela Tancredo Neves, chegamos ali perto da TikTok. Tem uma loja que vende, já no final da Tancredo Neves, você vai virando para vir para o Sara. Tem a TikTok ali, TikTok, sei lá, um negócio assim, okay, tem um nome verde. Stock. Irmão, o trânsito para de vez assim. Aí o trânsito parou de vez, parou todo mundo. Aí ficou procurando o que foi que aconteceu. Parou todos os carros. Aí ficamos olhando, tinha um homem lá com um negócio de ferro assim, fazendo assim. Quando foi olhar, o homem tentando tirar uma iguana do meio da pista. E a iguana batendo com o rabo para lá e para cá e não saía. E todo mundo parado, sem fazer nada, aquele homem tentando. Eu falei, abre a porta do carro aí. Saí, fui lá, distrai essa iguana aí. Fui lá e bafei a iguana e botei no mato. Aí ficou todo mundo olhando assim. Sabe por quê? Atitude, ação.
A gente não pode ficar só olhando, está acontecendo um problema, e eu estou olhando e não faço nada. Eu tenho que ter ação. Eu creio que de lá, dos que estavam, eu era o menor homem, mas não importa o tamanho do homem, da mulher. O que importa é a disposição e a ousadia para fazer. Isso é que importa. Olha, o mal anda a galope, o mal anda em velocidade, e nós como igreja estamos andando, engatinhando. A gente fica esperando que Deus faça tudo. Tudo que Deus vai fazer na terra, tudo que Deus vai fazer na terra, Ele usa a mim e a você. Ele usa homens para fazer. Ele podia mandar um vendaval lá, mandar qualquer coisa e arrebentar com aqueles caras, mas ele chegou: ó, Gideão, você foi escolhido. Você vai livrar Israel desse povo. Você vai vencer. É você, Gideão. É você. É você que Deus chamou. É você que está aqui. É você que foi escolhido, que foi escolhida. Então não se acovarde. Não se acovarde. Não crie desculpa. Ah, meu Deus, aí isso e aquilo. Irmãos, eu trabalho de 10 a 12 horas por dia. Mas de madrugada eu estou orando. Para me vir para cá, ó, eu medito na palavra. Eu medito na palavra todos os dias. Todos os dias, porque eu preciso me alimentar. Eu só estou de pé porque eu me alimento da palavra. Se eu não me alimentasse, eu já tinha caído. Mas quem me sustenta é a palavra. Porque eu sei que sou fraco. Mas eu só me alimento porque eu sei que sou fraco. Se eu me achasse forte, eu não ia me alimentar. Então, como eu sei que sou fraco, eu preciso me alimentar. A gente precisa se alimentar da palavra. Mas observe, no capítulo seguinte, Juízes 7, o que diz a palavra do Senhor. Deus manda Gideão convocar a Israel. Observe. Vieram 32 mil homens. 32 mil homens. E aí, ele disse assim: Gideão, é muita gente. É gente demais. Tira aí os frouxos e os covardes. Tira os frouxos e os covardes. Foram 22 mil. Só ficaram 10 mil. Mais da metade eram covardes e frouxos. De 32 mil, 22 mil. Era o povo que Deus não queria que fosse. Porque se fosse, ia arruinar com o trabalho. Se fosse, ia destruir o trabalho. E Deus não quer e não aceita frouxo no meio dele. Outro dia eu fui para uma situação, minha filha clamou: meu pai, não vá, pelo amor de Deus, meu pai, minha mulher, meu filho, meu Deus, não sei o que. Eu digo: eu vou porque Deus me mandou, e fui. Não é porque eu sou bom, não, é porque eu creio em Deus, porque eu confio nele. Se ele me enviou, ele vai me guardar e me proteger. E ficaram lá numa situação, num pânico, e eu digo: eu vou. Sabe por quê? Porque eu sei quem me enviou. Quem me enviou vai garantir. E graças a Deus eu fui e voltei. A nossa força não está no nosso tamanho, né? Aí eu brinco até lá na empresa.
Me vão pegar peso, eu digo, olha, eu não vou porque eu estou com medo de estourar a manga da camisa. O músculo é tão forte, se eu for fazer assim, vai estourar. Aí eu, brincando, eu sei o quanto sou fraco. Mas eu digo para vocês, o nosso Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é fiel. O nosso Deus prometeu e vai cumprir. Vou ler aqui agora. Versículo 3. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e covarde, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. 10.000. E disse o Senhor a Gideão: ainda é muito povo? Faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que daquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei aos midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um a seu lugar. Você sabe o que acontece? É que a gente quer sempre contar com a porção de pessoas que Deus não chamou para estar conosco. Deus não chamou. E a gente quer, sabe, trazer para cá. E Deus diz: não, eu chamei você e eu vou colocar as pessoas certas para estar com você. Mas a gente quer multidão, fica preocupado com multidão. Deus não precisa de multidão. Deus precisa de um coração fiel e obediente. E através dessa pessoa, Ele vai fazer a obra. Através dessa pessoa. Deus nunca contou com multidão. Olha, por causa de um único homem, Deus salvou uma nação. A intercessão de Moisés livrou Israel da ira de Deus. Um homem. Eu conheci a história de uma mulher americana, que ela passou toda a sua vida, como Ana, que está lá em Lucas. Com 84 anos ela estava ali. Desde a sua mocidade ela casou, ficou viúva logo, e ela entregou a sua vida ao Senhor. E aos 84 anos ela intercedia pela vinda de Jesus. Então essa mulher, Deus falava: vai para a cidade tal, lá não tinha igreja. E ela ficava orando, intercedendo, até Deus levantar pastores, levar para aquela cidade, abrir aquela igreja. Deus mandava para outra cidade, e ela viajou toda a América, só intercedendo, fazendo a vontade de Deus. Ela era como João Batista, que ia para anunciar a vinda de Jesus. Nós ficamos contando com as pessoas erradas, confiando em homens. Fulano prometeu, fulano disse. Quando eu trabalhava com centro de recuperação, aí a gente apresentava nas igrejas, e as pessoas: não, eu quero ajudar. E levantava a mão e dava nome, e deixava telefone. E eu ligava para a pessoa, tinha se comprometido. Eu ligava: eu posso passar aí? Eu tinha uma Kombi. E às vezes a pessoa achava ruim: você está me ligando para me cobrar? Eu falei: não, por favor, foi você que disse que queria contribuir.
E às vezes eu ia lá, e eu pegava sacos e sacos de sapato velho furado, de roupa velha rasgada, de tudo que não presta para dar para a obra de Deus. Lixo, 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 lixo. Ora, era terrível, era terrível. Aquilo que não prestava, ele separava para doar, como se as pessoas que estivessem no centro de recuperação fossem mendigos. Nem mendigo que é isso. Ali já estavam pessoas que eram príncipes e princesas sendo transformadas pelo Senhor. E eu aprendi a não contar, porque eu me decepcionei tanto. Eu digo: Senhor, eu não vou mais fazer assim, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente. E quando eu comecei a fazer diferente, o carro pifou a bateria. Aí eu orei ao Senhor, Ele disse: a bateria não serve mais. Ainda assim eu fui lá, olha o que eu fiz. Fui lá e levei para o cara dar uma carga. No outro dia eu cheguei lá, o cara disse: rapaz, não pegou carga, não serve mais. E eu fiquei envergonhado, porque Deus já tinha me falado que não prestava. E eu comecei a orar, falei: Senhor, eu preciso da bateria. E deu uma vontade de sair pela rua, olhando as lojas de bateria. Eu estava em feira nisso, né? Comecei a olhar uma loja, outra loja, outra loja. E aquela rua principal de feira ali, você entrando em feira, tem um canteiro largão no meio. E eu estou ali. Aí de repente eu avisto uma irmã parada lá assim. E eu chego: oi, irmã Adélia, tá perdida? Ela: meu irmão, eu estava orando aqui para saber como ia lhe encontrar, porque Deus mandou lhe dar uma bateria. E a bateria pesava, viu, irmão? Mas eu levei essa bateria com tanta alegria nas costas. Ela: vamos embora ali, agora. Chegou na loja: qual a melhor bateria que tem para a Kombi? O cara disse: Amora, não sei o que lá e tal e tal. Ela: é essa mesmo. Pagou, eu joguei nas costas aqui e lá vou eu. Porque aí ele enviou, não precisou eu contar com ninguém. Não precisou pedir a ninguém. E não era por orgulho não. Porque o orgulho destrói o homem. Era porque eu tinha apanhado tanto daqueles que prometem e não cumprem, que eu já estava tão decepcionado. Eu disse: não, Deus, tu não vai me decepcionar, o Senhor nunca vai nos decepcionar. Então você quer alguma coisa, peça a Deus. Agora também tem uma coisa: faça a vontade de Deus, deixa o Espírito de Deus te usar. Gideão teve os cocheamentos dele, mas ele não se acovardou. Ele foi, mesmo com medo, mesmo temendo, mesmo inseguro, mas ele ouviu a voz de Deus e cumpriu o chamado dele. Foi para a batalha. E nós somos chamados para a batalha. Nós somos chamados. Nós somos chamados para a batalha, como ele foi. Todos nós. Todos nós. O que Deus tem pedido para você fazer? Qual é a batalha que Deus tem chamado para você vencer? Qual é a batalha? Qual é a batalha? Porque todos Deus chama. Deus não nos chamou para ficar aqui só sentado, só gastando esses bancos. Deus nos chamou. Olha, essa semana passada eu recebi uma gravação, eu acho que até contei isso aqui, de uma irmã. Eu saí de casa, fui um domingo de tarde, me arrumei para vir aqui para a igreja, para atender essa mulher lá em Itapuã. Já fui arrumado, porque de lá eu sabia que podia demorar, eu já vim para a igreja. O filho em depressão, parecendo um bicho. As unhas enormes, o cabelo enorme caído por cima da cara, com um blusão, dentro de um quarto, uma coisa horrível. Uma coisa horrível. E eu orei por aquele jovem, chamei aquela mãe e dei uma instrução para aquela mãe, na palavra de Deus, disse como ela deveria fazer. E ela gravou, dizendo assim: pastor, muito obrigado. Porque tudo aquilo que o senhor falou aconteceu. Meu filho está bem, voltou para a faculdade, está fazendo tênis, está isso, está aquilo. Louvado seja o nome do Senhor.
mas eu precisei me deslocar. Domingo de tarde eu gosto de tirar uma soneca, porque é o único dia que eu tenho para fazer isso, mas eu saí da minha casa e fui. E não estou falando aqui, irmão, para me engrandecer, não, é para servir de testemunho, para você entender que nós temos que ter disposição para fazer. Temos. O Espírito de Deus habita em nós, e o Espírito de Deus está nos chamando. Ele está nos chamando. Não se acovarde. Deus não se agrada de covarde. Deus não se agrada. Tem que ir. Eu estava em casa um dia, sem R$1. Sabe o que é? Nem R$1. Ainda tinha aquela ainda tinha aquele dinheiro de R$1 de papel. Eu morava no Vale dos Lagos, de favor, num apartamento de um primo meu, quebrado, mas cheio do Espírito. E Deus chegou para mim, eu falei para Deus assim: como eu vou fazer se eu não tenho nem o dinheiro de transporte? Ele disse assim: saia. Só disse isso. Eu tomei um banho rápido, vesti uma roupa e peguei a Vila São Francisco, direção à Paralela. Quando eu cheguei na Paralela, eu fiquei no ponto de ônibus orando. Daqui a pouco veio um caminhão velho, baú, com o nome assim escrito assim: rápido. Quando eu vi o nome rápido, eu entendi que eu tinha que andar rápido. Olha quem está no Espírito, como é que entende as coisas. E eu andei rápido para atravessar a primeira pista da Paralela, só que o ônibus fez o retorno, o caminhão fez o retorno. Quando eu cheguei lá, o caminhão passou. Eu falei: Senhor, eu entendi que era para me andar rápido. E fiquei no ponto do outro lado. Aí observe, não foram 5 minutos, eu continuei orando ali. Veio um caminhão novinho, baú, mas novinho. Eu não queria que eu andasse num caminhão velho, tá vendo? Aí parou, aí tinha um rapaz mais na frente assim no ponto, e ele perguntou assim: como é que eu faço para ir para São Paulo aqui? O rapaz disse: você está todo errado, você vai ter que fazer o retorno, voltar pela rodoviária, não sei o quê. Aí o Espírito Santo falou assim: agora é com você. Eu digo: não, amigo, me desculpa, eu não quero lhe desmentir não, por favor, mas ele está no caminho certo. Ele vai aqui pela Paralela, passa a primeira rotatória, na segunda rotatória do aeroporto, ele pega a esquerda, vai pegar o CIA, pega a BA, aí foi ensinando tudo. Ele disse: não é complicado. Eu falei: não. Sim, rapaz, mas eu acho que eu vou me perder. Eu digo: não, pastor, ainda está para o lado de lá. Ele disse: então suba aqui, venha comigo. E eu fui evangelizando os camaradas. E naquele dia eu tinha feito uma prova com o Senhor. Falei assim: Senhor, se o Senhor tem um propósito comigo nessa obra, eu estava fazendo a obra dentro do presídio da polícia de choque, que é em frente à minha casa. Foi a prova que eu tinha feito. Aí foi uma maravilha aquele culto, foi algo maravilhoso. E eu disse: agora eu tenho que voltar para Salvador. E aí saí andando pela rua, voltando. Daqui a pouco ouvi uma buzina. Era Marcelo, um amigo meu. Disse: opa, está perdido por aqui, está fazendo o que aqui? O tempo é de Deus. E quem manda também o dinheiro é Deus. E quem manda as condições é Deus. Tudo é Deus. Então não tem desculpa para a gente não. Não tem desculpa. O que foi que o Senhor falou na parábola dos talentos? Ele entregou para cada um segundo a sua o quê? Capacidade. Depois ele voltou para ver o resultado. Irmão, nossa vida foi feita para ter resultado. A nossa vida tem que dar resultado. Quando nós falamos do balanço, o final de ano, nós temos que fechar o balanço da nossa vida e dizer assim: ó, Deus, aqui é o resultado que eu esse ano produzi. Obrigado. Olha o resultado de que eu produzi esse ano. Está aqui, Senhor. Está aqui. O que eu fiz.
eu tive resultado? A gente precisa refletir sobre isso. Olha, o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós foi tão grandioso. E a gente precisa valorizar isso. Jesus não fez a vontade dele, ele fez a vontade do Pai em todo o tempo. Todo o tempo ele fez a vontade do Pai. Ele doou a sua própria vida, o seu tempo, tudo. Tudo. E realizou. Consumou na cruz a vontade do Pai. Por isso nós estamos aqui hoje. E a gente precisa valorizar isso e fazer a vontade do Pai. Precisa. No nosso trabalho, aonde quer que nós estejamos, nós somos sal da terra e luz do mundo. Aonde nós estivermos, aonde? Hoje eu estava lá trabalhando e uma pessoa me ligou e disse: irmão Magno, a irmã Dani está tendo problema com o trabalho e ela vai ser demitida do trabalho, porque ela anda respondendo o patrão, ela anda fazendo isso, aquilo. Falei, tá bom. Liguei para a irmã Dani. Falei, irmã Dani, eu já te dei um conselho e você me ouviu. Eu espero que você me ouça de novo. E parei um tempo ali, parei o trabalho e fui ligar para aquela pessoa e dar uma orientação para aquela pessoa. Converse, peça desculpa, se retrate. Acerte o que está fora do lugar. Porque no trabalho onde nós estamos, nós somos canal de bênção. Nós somos instrumentos de Deus aonde nós estivermos, não tem, é no trabalho, aonde for. A gente tem que exercitar a autoridade que o Senhor nos deu. E as pessoas precisam olhar para a gente e ver essa condição em que estamos de poder ajudar. Porque tem muito crente por aí que anda dando mau testemunho, que as pessoas olham, eu não quero nem saber, eu não quero nem estar perto, não quero. E isso não glorifica Jesus. Então, em nome de Jesus, Deus te chamou como um valente, e Deus te deu o Espírito do Senhor, e é o Espírito da ousadia, para não ter medo, não se acovardar, porque o diabo, ele trabalha fazendo terror, tentando nos desanimar e gerar medo na gente, terror, para a gente desistir de fazer a vontade de Deus. Mas em nome de Jesus nós não vamos desistir. Amém? Deus seja louvado. Vamos orar.